1 Coríntios, capítulo 4. Verso 16. O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto a seguinte palavra, o versículo 16: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí no texto de, agora mais à frente, no mesmo livro, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 1. Aí ele faz a declaração indo mais profundo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Observe bem, Paulo aqui, ele traz o destaque para a palavra dele, chamando a atenção para ele, mas o que ele queria que as pessoas vissem nele é a pessoa de Cristo. Sede meus imitadores, olhem para mim, façam como eu estou fazendo, porque eu tenho feito a partir de Cristo. A minha base é Jesus. Traduzindo, né? Olhem para mim, eu estou falando com vocês, eu estou ministrando sobre a vida de vocês, e vocês podem me imitar, porque eu tenho feito a vontade de Cristo. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, oramos pedindo a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor, conduzindo o nosso entendimento e as nossas atitudes, Senhor, fruto da fé que é gerado pela Tua palavra. Nós Te pedimos, meu Pai, que o Senhor Deus abra a nossa visão e que nosso coração seja transportado para, Senhor, agradar-Te cada vez mais. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu li com os irmãos 2 textos, Paulo falando aos irmãos de Corinto, que eles deveriam ser imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Eu quero ir um pouco mais agora, Paulo falando aos irmãos da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, você pode prosseguir, e você vai encontrar o texto de Gálatas, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, depois Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 1. Ele repete agora para os irmãos de Éfeso: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Qual é a visão que Paulo estabelece aqui? Vocês devem imitar a Deus. Note, nesses 3 textos, nós estamos ouvindo para toda a igreja uma palavra: olhar para Deus e fazer conforme Ele manifestou. Isso não é para o pastor, isso não é para o missionário, isso não é para os líderes da igreja, mas é para toda a igreja, não é para um grupo somente, mas para toda a igreja. Então, no primeiro texto ele diz: sede meus imitadores, 1 Coríntios 4, verso 16. Depois, no capítulo 11, verso 1, ele vai mais profundo e diz: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. E no texto da carta aos Efésios, ele chama a atenção deles para que eles fossem imitadores de Deus. Como é possível imitar a Deus? Um dos principais textos da atitude de Deus para com os homens é o texto de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra deu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa palavra deu, na nossa linguagem, ela é um pouco pobre, porque não tem sentido. Ele deu como? Como assim deu? A linguagem deu o seu Filho é uma linguagem de sacrifício, e sacrifício para firmar aliança. Toda pessoa que ia apresentar os seus pecados para que Deus os perdoasse, ia se apresentar e então proferir os seus pecados que havia cometido, vinha com sacrifício. E o sacrifício, o animal, ele carregava o nome da pessoa. Se você levasse um cordeiro, aquele cordeiro era o cordeiro que você providenciou. O próprio João Batista, quando profere, vendo Jesus diante dos seus discípulos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra de João Batista é uma palavra de sacrifício, uma palavra que fala de perdão dos pecados. Só que não foi o homem apresentando o Cordeiro para perdão dos pecados, para tirar os pecados do mundo. Mundo ali são as pessoas, os pecadores. Mas sim, é uma palavra dizendo que Deus tem um Cordeiro a ser apresentado. E apresentado para perdão dos nossos pecados. E então tirar o pecado do mundo. Sede imitadores de Deus. Como que eu posso imitar a Deus? Eu tenho que amar os pecadores. Eu preciso amar os pecadores. E é claro, na mesma atitude de Deus, estender a eles a salvação, que já foi provada. E agora eu preciso somente vivê-la na minha vida e pregar às pessoas. Meus irmãos, nós estamos falando da atitude que tem que ser reproduzida por nós, que é expressar o amor de Deus para com os homens pecadores. Muito bem, o apóstolo Paulo continua ainda falando agora na carta de Filipenses. Eu gostaria que você abrisse aí o capítulo 3. Note, eu já estou citando agora a terceira comunidade de fé. Agora, os irmãos de Filipe. A carta aos Filipenses. Por gentileza, você vai abrir aí Filipenses capítulo 3 e o texto no versículo 16. Filipenses capítulo 3, o versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Vamos ler juntos? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então,
Paulo está dizendo: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo aqui está lidando com falsos líderes. E ele está dizendo: observai aqueles que são falsos líderes. Qual é uma das principais características de um falso líder? Ele está à procura do reino dessa terra. O seu Deus é o ventre, ou seja, o ventre ali é a própria vida, o próprio bem-estar, o próprio sustento, aquilo que lhe agrada e que lhe apraz, que lhe dá alegria. Não tem o coração para com Deus, não tem um objetivo genuíno segundo a vontade de Deus. De vez em quando você tende a encontrar pessoas escandalizadas com os maus testemunhos de líderes que se dizem discípulos de Cristo. Para você ter uma ideia, meus irmãos, é grande o número de líderes que eram liderados e até novos na fé e de repente se tornam líderes de instituições. Absolutamente um risco, espera-se de um líder que ele tenha certa maturidade. Para os irmãos terem uma ideia, na nossa denominação, para uma pessoa ir ao seminário, por exemplo, ela não pode fazer o seminário se ela não tiver o mínimo de maturidade. Por exemplo, ele não pode fazer um seminário se não tiver pelo menos 2 anos de convertido. E é muito importante seguir o padrão. Qual é o padrão, né? O padrão é uma pessoa reconhecida no meio da igreja, notadamente vocacionada e indicada pela igreja, depois de passar pela diretoria da igreja, indicada no culto administrativo, para que ela possa ser oficialmente enviada ao seminário, ou que possa fazer o seminário com vistas ao ministério pastoral. Não é? Você encontra hoje em dia cursos de seminário onde a pessoa pode fazer um curso em alguns meses. Não é possível isso. É importante que o pastor tenha reflexão na Escritura e em todas as áreas do estudo da teologia, para que, refletindo, possa ele observar o ensino da palavra, para que possa depois orientar. Então, na época de Paulo, e hoje não é diferente, você encontra pessoas que não estavam imitando a Deus, não estavam imitando Jesus, não estavam seguindo as orientações de Paulo. E aqui na carta aos irmãos de Filipe, a carta aos Filipenses, Paulo está declarando que eles deveriam tomar absoluto cuidado. E mais uma vez, ele fala com toda a igreja, sem distinção, absolutamente sem distinção. Qual é a visão que nós precisamos ter? Nós precisamos, baseado em todos os textos que eu li, nós já podemos dizer, só reforçar que seguir o padrão topo é para todo mundo. Qual é o topo, irmãos? Jesus. É Jesus. Nós não podemos nos contentar com uma vida mediana. Pastor, mas eu tenho muita dificuldade em tantas áreas. Meu irmão, que você busque a Deus e diga sempre: eu sei que estou ainda necessitado de muitas transformações, mas eu vou seguindo buscando a minha transformação. Transformação, quais as transformações? Se for pecado, se arrependa, deixe o pecado. Mas nós estamos falando de, por exemplo, conseguir amar, conseguir caminhar, conseguir ser constante na fé, conforme Jesus foi. Conseguir manter-se na missão. Qual é a missão, irmãos? A maior missão que Deus tem na terra é salvar os homens, salvar as pessoas. Os irmãos já conhecem, eu costumo dizer
que Deus tem dois grandes alvos. Um ele já cumpriu na sua vida, salvou você. Qual é o outro? Usar você para alcançar outras pessoas. Essa terra vai passar, tudo aqui vai ficar. Mas aqueles que estão em Cristo irão encontrar com Ele naquele dia. E viveremos com Ele para sempre. Muito bem. Então, não é necessário você abrir, mas eu gostaria de citar o texto também dito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo também diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Ele aqui falando com os irmãos de Tessalônica, vocês também devem imitar as igrejas do começo. As igrejas da Judéia são fruto da igreja de Jerusalém. Então, o modelo para todos nós, toda a igreja, é Cristo Jesus. Pastor, é claro, né, pastor? Eu não estou entendendo a pregação, é claro, pastor. Não, eu vou ler com você aqui agora, e agora eu gostaria que você retornasse para Atos dos Apóstolos, por gentileza. Nós começamos lendo o texto de capítulo 22, o último versículo, e vemos aqui a trajetória de um homem preso por causa da fé, o apóstolo Paulo. O texto de Atos dos Apóstolos, retorne, o texto vai declarar que esse homem, ele passa toda a adversidade. Ele já foi missionário em tantos lugares. Quando ele é preso, ele já foi missionário lá nas igrejas, Corinto, os irmãos de Filipe, sim, a Galácia. Paulo teve 3 viagens missionárias. E agora esse homem está preso. E aí, hoje à noite, a mensagem que eu quero trazer para você, que nós estamos ministrando uma série. A série fala sobre como viver a vida para a glória de Deus. E hoje à noite, eu quero dizer para você que para você viver a vida para a glória de Deus, você precisa perseverar. E perseverar fazendo o que Deus te ordenou fazer. E na minha palavra inicial, eu já expressei o que é que Deus nos mandou fazer. Portanto, se você não está fazendo isso, você deve entrar nos trilhos, você deve adotar o caminho reto do Senhor, e não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Aliás, né, irmãos, como é fácil entender que não somos, politicamente falando, nem de direita, nem da esquerda, né? Nós estamos no centro, no meio, estamos caminhando no caminho reto do Senhor. Isso parece ser assim algo muito simples de observar, de forma muito, talvez até muito simples demais, né? Mas, em outras palavras, nós não pregamos uma ideologia, nós pregamos a vida de Deus que foi manifesta em Cristo Jesus, o amor de Deus que foi manifesta em Cristo Jesus, e isso não é ideologia, isso é a mensagem do Evangelho. Portanto, não é nem uma coisa nem outra, mas sim maior do que elas todas. E Deus te chamou para isso. E o que é que nós temos que ter, meus irmãos, que não pode faltar? É perseverança, ainda que com pancada, com dificuldade extrema. E aqui eu quero começar pelo final. Paulo está diante do Sinédrio, aí nós lemos no capítulo 23, a partir do verso 1, o versículo 30 traz um destaque
que ele é levado, ele é solto para ser julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal religioso de Israel. Ele está em Jerusalém. E ele é esbofeteado, o sacerdote manda bater na boca dele, está aí nos versículos iniciais, e ele então começa o discurso, e ele tem agora uma fala falando sobre a ressurreição, que ele está sendo julgado porque pregou a respeito da ressurreição de Jesus. Versículo 7, ele declara isso. E então há um grande alvoroço entre o Sinédrio, e o alvoroço foi tão forte que o centurião que o conduzia, o comandante que o conduzia, o retirou do local, porque temia pela vida de Paulo. Paulo já havia se identificado às autoridades romanas como cidadão romano. E ele então agora estava debaixo do cuidado dos romanos, não só porque os romanos cuidavam de seus presos, mas por ser cidadão romano, ele tinha ainda um peso a mais para ser muito bem guardado pela guarda pretoriana. E o texto da palavra vai dizer aí no versículo 9 e 10, começou um grande clamor, e levantando-se alguns mestres da lei da parte dos fariseus, discutiam dizendo: nenhum mal achamos deste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Veja bem, um lado declarou: não tem nenhum problema nesse homem. Verso 10, a discussão ficou tão violenta, ou seja, os que não concordavam, que queriam a morte de Paulo, a discussão ficou tão violenta que o comandante, temendo que Paulo fosse o quê? Irmãos, despedaçado, é o termo aqui, despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. O comandante teve a percepção correta a respeito. Por quê? Porque logo em seguida, a partir do verso 12, há uma conspiração contra Paulo. Os judeus se reúnem e eles decidem que não vão descansar enquanto não matar Paulo, enquanto eles não matarem o apóstolo Paulo. Versículo 12, quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E aí um determinado garoto, ele ouve aquilo acontecer e corre para proferir aquilo para um soldado, uma autoridade. A autoridade então conversa com o governador e então é ordenado que mandassem uma guarda mais poderosa para guardar Paulo. Veja como Deus está aqui guardando, cuidando de Paulo. Por quê? Porque o versículo 11 traz um destaque interessante. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse, vamos ler juntos? Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Onde é que Paulo está, irmãos? Ele está em Jerusalém. E ele vai para onde? Para Roma. É o primeiro momento, é a primeira vez que é citado que ele vai para Roma. E Paulo, até chegar lá, ele vai passar por inúmeras situações complicadas, até naufrágio ele passou. Ameaça da vida dele, porque quando o barco vai naufragar, os soldados pensam em matar os presos, o qual Paulo também fazia parte, para que eles não fugissem. E aí então surge uma palavra do centurião dizendo que não se deveria fazer aquilo, justamente visando livrar a Paulo da morte. Meus irmãos, um preso romano era algo tão sério para Roma,
que quando um preso fugia, aquele que deixou aquilo acontecer teria que ser justiçado. O que significa ser justiçado? Ele seria morto. Você vê isso no texto de Atos dos Apóstolos, quando está lá Paulo e Silas na prisão, eles começam a cantar e orar, as portas do cárcere se abrem, e o carcereiro, quando vê, ele pega uma espada para tirar a própria vida. O texto dá a entender o seguinte: ele iria se matar, tirar a própria vida, porque ele seria executado, porque todos os presos haviam fugido. Ele pensa que estava a cadeia vazia. Aliás, é um texto interessante, porque é um texto que mostra que a cadeia abriu as portas, mas ninguém fugiu. E então Paulo declara: não faças nenhum mal a você, porque todos estamos aqui. Eu quero, meus irmãos, trazer aqui o destaque que algo muito sério estava acontecendo. Paulo estava muito bem guardado para chegar a Roma. Veja que ainda que o mal estava diante dele, os judeus decididos a matá-lo, até jurando que o matariam. Mas o Senhor o guardou em todas as coisas. Vamos observar isso? O versículo 13 então continua: eram mais de 40 os que armaram essa conspiração. Esses foram falar com os principais sacerdotes e presbíteros e disseram: juramos sob pena de maldição a não provarmos nada até que matemos Paulo. Agora, pois, vós, o sinédrio, pedi ao comandante que o traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de sua causa. Antes que chegue, estaremos prontos para matá-lo. Meu Deus. Versículo 16. O sobrinho de Paulo, porém, tendo sabido da cilada, foi e entrou na fortaleza e avisou Paulo. Paulo chamou a si um dos oficiais e disse: leva este jovem ao comandante, ele tem alguma coisa que lhe comunicar. Tendo ele levado ao comandante e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, pediu-me que te trouxesse este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e, em particular, perguntou-lhe: que tens que me contar? Disse ele: os judeus conspiraram pedir-te que amanhã leves Paulo ao sinédrio, como que tendo de tirar dele mais detalhes sobre o caso. Mas tu não deves deixar levar, porque mais de 40 homens entre eles lhe armaram cilada, os quais juraram sob pena de maldição não comerem nem beberem até que o tenham morto. Agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante pediu ao jovem e ordenou-lhe que a ninguém dissesse o que lhe havia contado. Irmãos, tudo pronto para matar a Paulo. Entenda bem, eu quero só lembrar você que esse Paulo que está passando por isso, que houve que pelo menos 40 homens querem matá-lo, ele havia sido espancado, os soldados o levam para a fortaleza, ele estava sendo preparado para ser açoitado, e então é quando ele diz que é cidadão romano, e ele passa pela pregação, ele recebe autorização para pregar, prega a palavra, e esses homens judeus, esses líderes religiosos e o povo, gritam em meio à multidão: mata-o, esse homem não pode viver. E esses homens que pedem a morte dele, repetidas vezes, estavam se manifestando
para concluir a sua decisão. E Paulo permanece firme, ouvindo a voz de Deus e levando adiante a pregação da palavra. Eu quero chamar a sua atenção, porque ainda que você passe dificuldade, eu acredito absolutamente você nunca soube de alguém que passasse por isso no nosso tempo. Alguém ameaçado de morte porque pregava o evangelho no Brasil. Eu não tenho conhecimento de tal coisa tenha acontecido. E peço a Deus que isso nunca aconteça. E você sabe que já tem sido plantado um ambiente de que essas coisas estão mudando no Brasil. Você já deve ter percebido isso nos últimos acontecimentos da nação. Mas que Deus tenha misericórdia e que mantenha firme o seu povo e a nós todos na visão do Senhor. Qual é a visão do Senhor, meus irmãos? Não importa o que está acontecendo, a bandeira da fé na minha vida e através de mim tem que permanecer firme. Então, como que isso pode ser visto? Você precisa saber muito bem o que Deus te chamou para fazer. Todo cristão, ele deve fazer jus ao nome. Como assim ao nome? Cristão, na tradução do texto grego para a palavra cristão, é pequeno Cristo. Aquele que imita o seu mestre, numa condição menor, mas é um seguidor, um pequeno Cristo na semelhança do mestre. Então, essa visão não pode sair dos nossos corações. Você talvez está esperando ou pensou que está faltando algo. Pastor, nós podemos ouvir também que devemos ter bens materiais, devemos ter família, devemos viver a vida neste mundo. Sim, meus irmãos, tudo isso Deus nos chamou para termos condições de viver aqui. Nós precisamos prosperar na nossa vida, precisamos constituir família, que coisa boa. Mas a grande missão é que, fazendo tudo isso, eu preciso ser luz na vida dos pecadores. E essa luz se chama Evangelho em nossas vidas e em nossos corações. E Paulo estava nessa visão. E ele, após esse tumulto, após passar todo esse aperto, ele ouve Jesus falando com ele: você testificou em Jerusalém, e importa que testifique também em Roma. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para este homem que permanece na palavra que ele ensinou. Paulo ensinou em Corinto: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo ensinou aos irmãos de Éfeso que eles deveriam seguir neste padrão. Paulo ensinou aos irmãos de Filipos, aos filipenses, que eles deveriam viver nesse padrão. Ele também chamou a atenção de Tessalônica, os irmãos da igreja de Tessalônica, para que eles fossem imitadores do padrão que é Cristo. Meus irmãos, se você segue este padrão, você deve perseverar nessa missão. E se você não está vivendo esse padrão, retorne, porque a sua vida, a minha vida, só tem sentido se for seguindo a Cristo. Eu quero, com essas palavras, convidar você à oração. E que nós tenhamos a perseverança, ainda que em meio à tribulação, permanecermos firmes. A Bíblia vai dizer, a partir do verso 23, que aquele comandante manda a notícia para o seu superior, e ele envia um grupamento completo de soldados para guardar a Paulo. Deus estava promovendo o que era necessário para Paulo chegar em Roma. Eu encerro, irmãos,
lendo o texto de Atos capítulo 28. A partir do verso 11, Paulo chega a Roma. Vai do verso 11 até o final, versículo 31. E no versículo 32, versículo 30 e 31 diz assim o texto do capítulo 28. Paulo ficou 2 anos inteiros na casa alugada e recebia todos os que o visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Meus irmãos, ele viveu o que ensinou. Eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, esse acontecimento. Paulo chegou em Roma. Já tinha acontecido a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. Ele já havia escrito muito material. E aquilo que ele ensinou nas igrejas, ele estava praticando. E nós temos essa bênção, esse privilégio de contemplar por meio do texto de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a perseverar na fé, a perseverar vivendo e pregando a palavra de Deus. Se você não tem feito isso, retome a sua missão. Como que eu posso viver isso na prática, pastor? Primeiro, tenha a presença de Deus na sua vida. Viva a palavra do Senhor, leia a palavra e viva o que ela diz. Se deixe mover pelo Espírito, busque a presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E viva a fé diante das pessoas. E quando houver oportunidade, pregue a palavra de Deus. O Senhor Deus quer usar você. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, estamos encerrando. Meu Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por essa oportunidade de recebermos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê tal estrutura. A estrutura que o Senhor gerou no apóstolo Paulo, Senhor, que foi manifesta em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Pai, vem, Senhor, sobre os nossos corações e transforma-nos de forma que possamos suportar as adversidades e permanecermos firmes no Senhor. Firmes na missão, firmes na promessa. Senhor, não tendo a fé para nós mesmos, mas vivendo a fé para sermos instrumento do Senhor nessa geração. Oramos, Pai, assim, entregando nossas vidas, e esta geração seja abençoada, em